O terceiro passo da divisão diz que é uma divisão exata, considerando individualmente cada algarismo do dividendo. Ou seja, lembrem dos nomes dos termos. Aqui é o meu dividendo, divisor, o resultado eu chamo de quociente e o que me sobra é o resto. Então, eu vou considerar individualmente. O que isso significa? Sempre numa divisão, eu tenho que analisar o primeiro número da esquerda. Eu faço ela da esquerda para direita, ok? Então, eu vou considerar individualmente. Eu sempre devo me perguntar me fazer essa pergunta, independente se é o primeiro ou se é o segundo passo, porque lá na minha atividade, no meu exercício, não vai dizer de acordo com o segundo passo da divisão. Não, foi dividido em passos para que facilitasse o entendimento. Então, sempre que tem uma divisão, você olha o número, olha o dividendo, certo? Tapa o resto do número e se pergunta, este número aqui, o primeiro número, ele é maior, ele é menor ou ele é igual ao divisor? Se ele for igual ou maior, então eu começo a minha divisão com esse primeiro algarismo e depois eu utilizo o outro. Como assim, professora? Vamos a esse exemplo aqui. 24 dividido por 2. Vou tapar o 4, vou usar somente o 2 primeiro. Faço aquela pergunta. 2, ele é maior, ele é menor ou ele é igual ao número que está aqui dentro? 2 e 2, então ele vai ser igual. Sendo assim, eu vou começar a minha divisão primeiro com ele. E esqueço por um tempinho o 4 aqui. Vou lá na tabuada do 2 e vejo 2 vezes quanto que vai dar 2. Ou se aproxima do 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. É o próprio 1. Então, eu vou colocar o 1 aqui embaixo e vou usar só aqui no 2. Vou colocar o resultado de 2 vezes 1 aqui embaixo, que é 2. Vou montar essa divisão parcial, que a gente chama, né? E vou resolver agora essa continha de menos. 2 menos 2, 0. Professora, mas o que eu vou fazer com 4? Quando eu já resolvi essa primeira divisão parcial, a gente diz que vai baixar o outro número. Então, o 4 que estava ali, ele vai vir aqui ao ladinho do resultado dessa primeira divisão aqui, que poderia ter sido 1, poderia ter sido outro. Nesse caso, foi 0. Agora, eu não tenho mais o 24, ou não tenho só o 2. Agora, eu tenho aqui, ó, eu tenho o 4 dividido por 2, tá? Vou lá na minha tabuada do 2 e verifico. 2 vezes quanto que vai dar 4, ou se aproxima de 4. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. É o próprio 2. Então, ponho 2 aqui. 2 vezes 2, 4. E monto essa minha segunda divisão parcial. Cada uma das etapas aqui, gente, eu chamo de divisão parcial, tá? Então, aqui nós temos a primeira divisão parcial e aqui nós temos a segunda divisão parcial. 4 menos 4, 0. Não tenho mais ninguém para baixar aqui e o meu resultado também é menor do que o meu divisor. Então, a minha conta acaba aqui. Observem que foi uma divisão exata, como diz o enunciado, e eu considerei cada um dos algarismos aqui do dividendo individualmente, ok? Vamos a outro caso. Vamos ver... 63 dividido por 3. Faço aquela minha perguntinha. Começo analisando o primeiro número da esquerda para a direita, né? Esquerda para a direita, aqui eu tenho a minha esquerda para cá e a minha direita, então da esquerda para a direita. Se eu quiser, eu tapo aqui o númerozinho para não me confundir e vejo, eu tenho 6 e eu tenho o divisor 3. 6, ele é maior, ele é menor ou ele é igual aqui a 3? Ele é maior, então eu vou começar só com ele novamente, só com o primeiro número aqui. Vou lá na tabuada do 3. 3 vezes quanto que é 6? 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Então, eu sei que 3 vezes 2 é 6. Vou montar aqui a primeira divisão parcial. Coloco o resultado, 6 menos 6, 0. Não posso esquecer que não era 6 dividido por 3, mas sim 63. Então, agora eu tenho que baixar o 3. Vou lá na minha tabuada do 3 e vejo 3 vezes quanto que vai dar 3?
3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. Então, coloco o 1 aqui embaixo, monto a minha segunda divisão parcial e resolvo. 3 menos 3, 0. Novamente, não tenho mais ninguém para baixar aqui. O meu resultado deu 0, menor do que o meu divisor. Então, a minha continha está resolvida aqui. O quarto passo da divisão nos diz que é uma divisão não exata, ou seja, o resto não vai ser igual a 0, com o resto na segunda divisão parcial. Lembram? As escadinhas aqui que eu chamo de divisão parcial. Então, na minha segunda divisão parcial vai ter um resto. Aqui, a professora já colocou um exemplo. 38 dividido por 3. Começando a divisão, analisando sempre o primeiro número, depois eu vou avançando. Se necessário, eu escondo o resto do número e faço aquela perguntinha. Este número, comparado a este, é maior, ele é menor ou ele é igual? Tem o 3 e o 3. Ele é igual. Então, eu vou começar a divisão somente com o 3 primeiro e não com o 38. Não com os dois números juntos, como eu fiz lá no primeiro passo, ok? Vou na tabuada do 3 e vejo se tem o 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. Então, vai o 1 aqui embaixo e armo a minha primeira divisão parcial. 3 menos 3, 0. Baixo agora o 8, que era, afinal de contas, era o número 38. 8. Vou lá na minha tabuada do 3 e vejo se tem o 8. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. Opa! 9 é maior do que 8, então eu não posso usar. Por quê? Porque aqui eu vou ter que montar uma continha de menos, tá? Então, eu vou usar um número menor, que vai ter que ser o 6. Então, de 3 vezes 2. Coloco o 6 aqui e monto essa segunda divisão parcial. 8 menos 6, sobra 2. Não tenho mais ninguém para baixar aqui, que seria a sequência natural da conta, certo? E o meu resto, né? Esse resultado aqui é menor do que o meu dividendo. Então, a princípio, a minha conta parece estar correta, tá? Sendo uma divisão não exata, afinal, me sobrou 2, correto? E aqui eu já não tenho, né? A partir do momento que eu vou analisando um por um, que eu começo a fazer essas divisões parciais, o número de divisões parciais que eu tenho aqui é o número de algarismos que eu vou ter aqui embaixo no quociente, ó. Aqui, deixa a professora tampar. Aqui foi uma divisão parcial correspondente ao 1. Aqui embaixo, outra divisão parcial correspondente ao 2. Isso é sempre importante a gente analisar, porque às vezes pode acontecer da gente querer colocar dois números aqui de uma vez e não obedece a essa regrinha aqui das divisões parciais. Tá bom, gente? Vamos aqui a outro exemplo. 47 dividido por 4. Faço aquela minha análise do primeiro número aqui. Vejo se ele é maior, se ele é igual ou se ele é menor do que o número que está dentro da minha chave, meu divisor. Nesse caso aqui, eu tenho dois números iguais novamente, então vou começar somente com ele. Lembrando, eu só começo com a divisão com esse primeiro número aqui, vendo um de cada vez, quando esse número for maior ou igual ao número que está dentro da chave, tá bom? 4 e 4. Vou lá na minha tabuada do 4 e vejo 4 vezes quem que dá 4. 4 vezes 1. Armo a minha primeira divisão parcial. 4 menos 4, 0. Baixo o segundo número, que é 7. Vou lá na minha tabuada do 4 e vejo se tem 7. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. Ixi, o 8 já passou aqui. Então, vou ter que pegar um anterior, que é o 4 vezes 1 novamente, que vai dar 4. Monto a minha segunda divisão parcial aqui e agora eu resolvo. 7 menos 4, ou 4 até chegar a 7, é igual a 3. Não tenho mais nenhum número para descer aqui. Deu uma conta inexata, afinal de contas me sobrou 3. E aqui eu tenho como resultado no quociente 11.